Olá, meus amigos, chegamos para mais um vídeo aqui, desta vez para falar sobre a conferência ACC do College Football. Essa daqui é ainda um vídeo falando sobre a ACC de 2023. Então, se você quiser saber um pouquinho sobre as mudanças que aconteceram, que ainda podem acontecer na ACC, no college como um todo, procura no card aqui que tem um vídeo meu falando especificamente disso, tá? Então, vamos lá, começando especificamente por Miami, tá? Lembrando, se você não viu meu vídeo falando da Pac-12, do preview da Pac-12, que eu vou citar os 5 times mais relevantes não, 5 times que devem terminar nas 5 primeiras posições da ACC, tá? Então, tenha isso em mente. Por que que eu falo 5 times que devem terminar nas primeiras posições? Porque eu acho que os que terminam nos 5 primeiros não são os 5 melhores. Contraditório, mas é isso, vocês vão entender daqui a pouco. Começando por Miami, na minha projeção, a projeção das casas de apostas, na verdade, Miami termina em quinto na divisão. E nós temos Tyler Van Dyke como o quarterback dos Hurricanes. Mais uma vez, Tyler Van Dyke vem para uma temporada de tentativa de breakout. Isso já aconteceu no ano passado. Ano passado foi tenebroso para o Tyler Van Dyke. E eu acho que isso é mais ou menos o que podemos esperar de Tyler Van Dyke de forma geral. Não acho que ele é um bom jogador. Chegou a enganar algumas pessoas, né, há 2 anos atrás, mas eu particularmente nunca fui muito fã dele. No ano passado, com mais volume, mais tempo de jogo, ficou bem claro que ele não foi um bom quarterback em 2022. Então, não acho que ele será um bom quarterback em 2023. Talvez ele queime minha língua. Falando um pouquinho sobre a linha ofensiva, que é um grande destaque desse time, até curioso porque sempre foi um ponto negativo desse time nos últimos anos, mas acho que é uma das forças para esse ano. Miami foi atrás, conseguiu pegar um freshman de 5 estrelas, o Zion Nelson, que é um cara que está sempre ali. Zion Nelson vem para esse ano. Começa como reserva, até porque ele está lesionado, mas ele não é um bom jogador para se ficar empolgado. Então, ele estando como reserva, acho que é ótimo. A linha ofensiva com os dois offensive tackles são bons. Se tem uma expectativa de evolução muito grande neles, principalmente no right tackle. O interior da linha de Miami também é boa. Então, acho que de forma geral a linha ofensiva vem para ser um ponto forte desse time, tá? Olhando pelo outro lado da bola, destaque para os safeties. A dupla de safeties, para mim, é a melhor dupla de safeties de todo o college football nesse momento, tá? James Williams, um safety muito alto, muito físico, que alguns até confundem como linebacker, assim, porque é um cara realmente que vai ajudar bastante no box. E o Cameron Kinkins, para mim, é o melhor safety dessa classe, tá? É aquele cara com bastante range, que consegue cobrir bastante campo. É um cara que pode jogar como aquele true safety em cover one. Então eu gosto bastante dele. Essa combinação do James Williams e o Cameron Kinkins, para mim, é a melhor dessa temporada para o college football. Mas de forma geral, ainda assim, Miami tem alguns problemas. Essa não é uma conferência extremamente difícil, é uma conferência, de certa forma, até fraca. E mesmo assim, Miami eu não vejo fazendo frente ali para disputar o título da conferência. É uma defesa que ainda tem alguns problemas. Então eu não sou muito fã, especialmente ali linebackers e cornerbacks, tá? Então para mim é isso, Miami termina em quinto desta conferência, mas não é o quinto melhor time, tá? Partindo então para North Carolina que tem um dos principais quarterbacks da classe, o Drake May. Hoje ele larga como quarterback 2 dessa classe, mas tem potencial para brigar para ser o QB1, junto com o Caleb Williams. É um cara que tem tudo aí para ser uma escolha top 5 do draft no ano que vem. Vamos ver se ele consegue manter isso, porque é um ataque interessante de North Carolina. Tem uma boa linha ofensiva, tem o Bryson Nesbitt, tight end, que vem para ser, nesse momento, tight end top 5 da classe também. Então, o ataque, de forma geral, em North Carolina, as coisas estão funcionando bem, tá? O grande problema tá na defesa.
A defesa é bastante problemática. Já foi um problema no ano passado, no ano retrasado, quando ainda tinha o Sam Howell. Eu acho que isso continua para esse ano. Não foram atrás de tantos jogadores no portal de recrutamento, nem de transferência, para mudar isso, tá? Então, North Carolina vai ter um ataque potente, mas a defesa vai deixar Drake May na mão mais uma vez. Partindo agora para Louisville. Aí você vai olhar aqui e falar, Felipe, por que que Louisville com tão pouca estrela aqui comparado com North Carolina? North Carolina, a diferença tem menos estrela em quase tudo ou no máximo empatado. Por que que Louisville está acima de North Carolina, né? Simples, o calendário de Louisville é uma moleza esse ano. Moleza. O time de Louisville tem pouquíssimas coisas interessantes para esse ano, lamento. Então, assim, é um calendário que vai facilitar muito. Tem muito jogo pegando Group of Five, joguinho contra a FCS. E de forma geral, assim, vai ganhar meio que por falta de adversário mesmo. Para mim, Louisville, mesmo terminando em terceiro na ACC por conta, né, das vitórias, para mim é o sexto melhor time aí da conferência. Ficaria atrás aí de Duke também, que acabou nem entrando. Duke também é interessante, que tem o Riley Leonard, quarterback, também seria interessante, mas de forma geral o time tem outros problemas que ficou atrás de Miami. Mas Louisville tá aqui por isso. Fala, Felipe, me fala alguma coisa para eu assistir pro draft. Não tem nesse momento. Assim, é a situação bem crítica de Louisville mesmo. Tem um novo head coach chegando por lá, que é o Jeff Brown. Jeff Brown era o treinador de Purdue, por isso que nós temos a foto aqui do quarterback de Purdue que se transferiu para Louisville, tá? Então, pelo menos teremos um quarterback aí já experiente que vai conseguir fazer o suficiente para não perder esses jogos fáceis. Mas que o time é bom, não é, tá? Vamos então para a próxima, falando de Florida State. E aqui, finalmente, acho que nós temos uma mudança de patamar, tá? De forma geral, essa conferência talvez seja uma das mais fracas na temporada. Tem pouca coisa, apesar de termos coisas interessantes, principalmente com Drake May e com Riley Leonard. Temos coisas interessantes em Duke também, né? Pensando em draft. Mas claramente esses times estão abaixo de FSU e obviamente abaixo de Clemson, que é o primeiro colocado, já dando spoilers. Desde que saiu o Jimbo Fisher de Florida State, sempre se tinha uma expectativa e Florida State não conseguia cumprir. Eu acho que esse ano Florida State tem a maior chance de cumprir essa expectativa. Tem um bom quarterback no Jordan Travis. Não é um quarterback para pensar muita coisa assim para draft, dia 2 de draft, esse tipo de coisa. Mas é um quarterback bastante sólido, pensando em Florida State. Ainda se tem uma desconfiança nessa linha ofensiva que por anos e anos, os últimos anos assim, sempre foi o ponto mais fraco disparado desse time de Florida State, com linhas ofensivas tenebrosas. Isso até na época do James Winston já era assim, mas pelo menos tá um pouquinho mais sólido esse ano. Mas nós temos uma dupla de wide receivers em Keon Coleman e Johnny Wilson, que para mim são dois wide receivers top 10 da próxima classe. Inclusive falei dele no podcast de assinantes. São dois caras com muito tamanho, muita força física e que sabem utilizar isso bem. Então acho que o Jordan Travis vai conseguir aproveitar bem isso. Keon Coleman é um cara que vem transferido de Michigan State. Então se tem essa expectativa de melhora no grupo de recebedores de Florida State. Nos running backs, no grupo de running backs, nós temos o Trey Benson, que para mim hoje é ou o melhor ou o segundo melhor
running back da classe, tá? Pensando, se você quer pensar aí no Travion Henderson, sem contar o que ele mostrou no ano passado, talvez aí o Benson seria o running back número 2. Mas o que a gente viu do Travion Henderson do ano passado, por conta da lesão e tudo mais, para mim o Benson larga como o principal running back dessa classe. Então nós temos muitas coisas interessantes no ataque de Florida State. E quando a gente vai para a defesa, a gente tem coisas bem legais também. Destaque principal vai para o Jared Verse, edge número 1 da classe. É um cara que larga com sobras, assim, para quem que vai ser o melhor edge da classe. Provavelmente o Verse não é aquele cara que... aquele Nick Bosa, aquele Joey Bosa, é um cara que já tem essa expectativa muito grande de repente ser a pick número 1 do draft, mas é um excelente edge rusher, tá? E a defesa tem um bom grupo de cornerbacks seniors já com experiência, então é bem legal esse time de Florida State. Estou ansioso para ver o que eles podem trazer para essa temporada. Inclusive saiu o ranking dos treinadores de Florida State, inclusive na frente de Clemson. Me surpreendeu um pouco, porque eu acho que Clemson já é um time mais confiável, né? Bem mais confiável que Florida State. Mas você vê que o hype tá grande com Florida State, mas eu acho que esse ano eles conseguem manter esse hype, né? Terminaram até bem a temporada, então acho que conseguem trazer esse momento positivo para esse início de temporada. Bom, vamos para o número 1, que é Clemson, tá? Clemson, como vocês podem ver aqui, nós temos bastante estrelas no lado defensivo da bola, tá? Quarterback, nós temos o Cade Klubnik, que já tem uma certa experiência, jogou na temporada passada, é uma boa linha ofensiva. Ponto negativo que eu acho que são esse grupo de wide receivers, fica um pouquinho a desejar. Talvez apareça alguém, né, algum true freshman, e eu acabe queimando a minha língua, mas nesse momento não é confiável esse grupo de recebedores de Clemson, tá? E aí, partindo para a defesa, nós temos muitas coisas aqui para falar. Primeiro, a linha defensiva é fortíssima, com os dois defensive tackles brigando aí para ser os principais defensive tackles da classe. E aí nós temos o Tyler Davis e o Rook Ororo. São dois defensive tackles aí que brigam para ser defensive tackle número 1 e número 2 da classe. Grupo de linebackers, dois linebackers que brigam para ser linebacker 1 e linebacker 2 da classe, no Barrett Carter e no Jeremiah Trotter. Como safety, nós temos o Andrew Mukuba, que não teve um bom ano em 2022, mas o 2021 dele foi excelente. Então, assim, nós temos muitas coisas interessantes nessa linha, nessa defesa de forma geral de Clemson. É uma das defesas mais fortes da temporada, do college inteiro. Então, se você está interessado em linha defensiva, em linebacker, em safety, pensando em segunda rodada para o ano que vem, você tem que assistir Clemson, tá? Nós temos aí provavelmente 5 prospectos que vão brigar para ser primeira rodada nessa defesa, beleza? Acho que Clemson termina como campeão da ACC, e aí ano que vem nós temos uma ACC completamente nova. Será interessante de ver isso também. Bom, depois dessa análise aqui, esse geralzão sobre a ACC, se inscreve aqui. Eu falei alguma coisa que você não sabia? Então clica aqui em se inscrever e dá o seu likezinho, que ajuda bastante o canal, beleza? Um abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.